quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amados irmãos e irmãs, aqui a gente conclui então essa jornada que começamos na segunda-feira, essa meditação sobre esse capítulo 8 do Evangelho de São João, e aqui nós chegamos na conclusão, né? Como que termina o Evangelho. Quase que a morte de Jesus é antecipada, mais uma vez, não morreria na cruz, mas morreria apedrejado. Era o jeito de se eliminar um pecado gravíssimo por conta dos judeus. Era a pena capital que os judeus podiam aplicar. Jesus provavelmente não foi apedrejado em outras circunstâncias também por conta até mesmo de Roma estar exercendo um poder sobre os judeus. E os judeus não tinham por si só um direito de vida e de morte sobre as pessoas. Por isso que eles levaram Jesus até Pilatos, para que Pilatos pudesse organizar a morte de Jesus, para que a coisa realmente fosse legal, de acordo com todas as normas jurídicas da época, né? Mas aqui alguma coisa deveria pelo menos nos incomodar, né? Se você conhece um pouquinho aí de gramática, se lembra aí da sua professora de português, eu nunca me esqueço da minha, da segunda série, Neide Maria Helena Pereira Barbosa, então você deve lembrar da sua. Então, em português, você deve ter estudado um pouquinho de verbos, e você conhecia um verbo muito exótico chamado verbo de ligação, ser e estar. E a frase que Jesus fala nesse evangelho que provoca o seu quase apedrejamento não faz sentido nenhum para nós. Jesus termina uma frase da seguinte forma: sabereis que eu sou, ponto. Para nós essa frase não tem sentido. Para nós o verbo de ligação ali ele precisa de um predicativo de sujeito. Então eu sou bonito, eu sou feio, eu sou inteligente, eu sou legal. E Jesus, ele por várias vezes nesse capítulo 8, ele usa essa expressão: eu sou. Sabereis que eu sou. Quando eu for elevado, sabereis que eu sou. Por que isso deixou os judeus tão incomodados e tão inquietos? No Êxodo, quando Deus se revela para Moisés, Moisés faz uma pergunta muito capciosa para Deus. Tá, eu vou lá ajudar a libertar o seu povo e tal, mas quando o pessoal me perguntar, tá, mas quem é o Deus que tá aí dando uma força pra gente? Qual é o seu nome? E a revelação de Deus é essa: eu sou aquele que sou. Ali Deus se revela numa expressão que na teologia bíblica a gente chama de tetragrama sagrado. É o nome de Deus, né? Yahvé. E esse nome, a tradução dele é muito complicada. São estudos que infindáveis, mas uma das traduções possíveis é essa. A tradução é eu sou. Para nós, que somos criaturas limitadas, nós precisamos de predicativos que nos limitem, já que somos limitados, né? A gente não pode ser e não ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Não tem como eu ser alto e baixo, ser cabeludo e ser desprovido de pelos na cabeça. Então, os nossos predicativos nos limitam. E por isso que eles estão ali nas nossas sentenças. Eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou astuto. Mas quando a gente se refere a Deus, nós estamos nos referindo a alguém que não está limitado por nada. É infinito por antonomasia. Então, por isso que para Deus se aplica este nome, eu sou. Ele não tem restrições, ele não tem limitações. Ele é aquele que é.
Uma outra tradução interessante desse nome de Deus é que seria mais ou menos como você saberá quem eu sou me vendo sendo. Por mais que não fique legal no nosso português, mas Deus ele se revela na ação. Na medida em que ele age na nossa vida, nós vamos compreendendo quem Deus é. Agora Jesus, nesse capítulo 8, após essa longa discussão, ele fazendo circunstâncias de identidade entre ele e o Pai, no final ele abre o jogo e diz, olha, esse Deus do Antigo Testamento que vocês cultuam, esse Deus que se revelou a Moisés naquela sarça ardente, eu sou eu. Então ali os judeus falaram, cara, não dá, esse cara é louco, é blasfêmia, ele está se fazendo Deus. E esse foi o motivo religioso da morte de Jesus. O motivo político, depois a gente vai ver na Semana Santa, mas o motivo religioso foi esse. Os judeus não aceitavam que ele se fizesse Deus. É bom levar isso para a nossa prática religiosa, porque será se nós aceitamos isso? Será se nós aceitamos que Deus possa nos amar ao ponto de se fazer carne e morrer por nós? Não é algo difícil de encontrar na nossa experiência também como uma dificuldade de compreensão, porque se Deus me ama dessa forma, a minha resposta tem que estar à altura. Se Deus me ama dando a vida por mim, o meu amor tem que ser uma resposta à altura. Então, se Deus não me amar tanto, então eu não me comprometo tanto, então eu não preciso fazer tanto. Então, essa atitude dos judeus para com Jesus não é só uma questão de uma heresia, uma blasfêmia, mas também é uma questão de comprometimento. Se o amor de Deus por mim é tão avassalador, até que ponto eu preciso ir para corresponder a esse amor? Por isso que quando falávamos ontem, e insisto hoje, olhar para a cruz não pode nos deixar indiferentes. Por mais que para nós a gente já tenha se acostumado com os nossos crucifixos, a gente entra numa igreja e olha, vê lá um homem nu numa cruz, pregado, todo ensanguentado, e a gente acha a coisa mais normal do mundo. Para nós hoje é adorno, a gente carrega um crucifixo no peito. Não tem problema nenhum, pode usar como adorno, é bom, mas a gente não pode perder de vista a grandiosidade disso. Olhar para a cruz tem que nos incomodar, tem que mexer com a gente. A gente precisa ali ser provocado. Que amor é esse? Como que Deus foi capaz de fazer isso por mim? Vamos meditar mais sobre essa verdade na Semana Santa, mas eu quero já te provocar. Olhe para a cruz, olhe para o crucifixo, se questione. Enquanto você olhar para uma cruz e dizer, ele morreu por nós, quer dizer que você é um anônimo, uma massa. Olhe para a cruz até o ponto de você ser capaz de dizer, ele morreu por mim. Aqui começa a mudança na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.